índices multinível, árvores B e árvores B+. O que são índices multinível e como eles são estruturados em um sistema de banco de dados? O índice de multinível, ele basicamente é uma forma de otimizar a busca de índice, e para isso ele se usa, né, de vários níveis, onde cada nível ele é um índice do nível que está abaixo, reduzindo assim o número de acessos ao disco necessário para encontrar um dado. Quais as vantagens de usar índices multiníveis em relação a índices de um único nível? O pessoal lembra que no índice de um único nível, né, quando nós estamos os dados ordenados, nós conseguimos fazer busca binária, o que é bastante eficiente, mas em índices multiníveis nós conseguimos fazer buscas onde a eficiência é ainda maior. Ao invés de reduzir pela metade a quantidade de elementos a cada fatia que nós cortamos na busca binária, né, no índice de múltiplos níveis nós vamos reduzir numa quantidade maior ainda do que a metade. Né? Nós vamos pegar uma fatia ainda menor para acessar no nosso próximo nível. Então as vantagens incluem maior eficiência na busca, pois reduzem o número de acessos ao disco ao permitir uma busca rápida nos níveis superiores do índice antes de acessar os índices mais inferiores e chegar nas folhas, né, onde muitas vezes os dados podem estar. Lembrando que os dados também podem estar em algumas árvores também nos índices intermediários e não apenas nas flores, tá? Nos nós intermediários, né, corrigindo. Como as inserções e deleções são gerenciadas em índices multinível? Pessoal, lembra que as inserções e deleções elas requerem a reorganização, não apenas do nível em que você está mexendo, né, onde você está executando essas operações, mas também nos níveis superiores, para garantir que todos os índices em todos os níveis reflitam a estrutura atual da base de dados. O que é uma árvore B em banco de dados? Uma árvore B é uma estrutura de dados na forma de árvore balanceada que mantém os dados ordenados e permitem buscas, inserções e deleções em tempo logarítmico. Como as árvores B permanecem balanceadas após as operações? As árvores B usam um processo de divisão e fusão dos dados, onde quando eu insiro novos dados, né, se eu enchi a capacidade daquele nó, eu vou precisar fazer o split, que é a nossa divisão. Ou quando eu começo a remover os dados, se aquela árvore fica muito, aquele nó fica muito vazio da árvore, né, eu vou acabar fazendo o merge, pegando novos nós inferiores e juntando novamente no nó superior. Esse é o nosso merge, né, no português é a nossa fusão de dados. Isso assegura então que todos os caminhos de raiz até as folhas eles tenham sempre o mesmo comprimento. Quais são as regras para inserção em uma árvore B? Ao inserir um novo elemento em um novo nó na nossa árvore B, nós temos que verificar se o nó alcançou a sua capacidade máxima. Sempre que isso acontece, ele vai passar pelo processo de split, que é basicamente eu dividir aquele nó em dois. Lembrando que quando acontece split, o elemento central sempre vai ser promovido para o nó pai, ou seja, o elemento central ele sobe. E as deleções, como são realizadas em uma árvore B as deleções? As deleções elas podem requerer que os elementos sejam rearranjados entre os nós ou que os nós sejam fundidos se eles caírem abaixo da capacidade mínima após a remoção de um elemento. Como uma árvore B melhora o desempenho nas operações de busca em banco de dados? Basicamente, isso acontece através da redução do número de acessos aos discos. Então, eu preciso acessar menos vezes o disco para encontrar um elemento. Né? Isso vai me trazer um maior desempenho, uma vez que mantém a estrutura balanceada e permite busca eficiente. Lembrando que a minha árvore nunca vai ter nós, né, que estão com folhas, caminhos entre nós e folhas que sejam maiores uns que os outros. Então, a ideia é que eu sempre tente manter um balanceamento, né? Não só tente, mas que eu mantenha esse balanceamento para garantir uma maior eficiência na recuperação de dados. O que diferencia uma árvore B de uma árvore B+. A principal diferença é que na árvore B+, todos os registros estão armazenados nas folhas e as chaves internas podem ser duplicadas apenas como uma referência para guiar a busca até a folha. Então, se o dado, né, se o índice daquele dado está em um nó interno, vai haver uma duplicata, esse índice vai se repetir nos nós inferiores até apontar para aquele nó que está lá na folha, que é onde realmente está o dado, pessoal. Já na árvore B, o dado pode estar em nós internos também, então não há necessidade dessa duplicata. Quais são as vantagens do uso de árvore B em sistemas de bancos de dados?
As árvores B+, né, corrigindo a pergunta, é B+, não árvores B. As árvores B+, elas oferecem buscas mais eficientes em intervalos de acesso sequencial otimizado, pois as folhas estão ligadas, facilitando a interação sobre os registros. Então eu posso fazer uma busca sequencial graças à ligação que há entre as nossas folhas da minha árvore B+, diferente da árvore B, que não possui essa funcionalidade. Como as inserções são tratadas em uma árvore B+, semelhante às árvores B, mas as inserções sempre ocorrem nas folhas. Se uma folha está cheia, ela é dividida e a árvore central é promovida para ajudar a navegação. Como são realizadas as buscas em uma árvore B+, as buscas começam sempre na raiz e seguem até os ponteiros internos, chegando até as folhas, onde os dados de fato estão armazenados. Explique o processo de deleção em uma árvore B+. A deleção pode envolver a remoção de uma chave das folhas e possivelmente ajuste nos nós intermediários, os nós internos da árvore, para manter a árvore sempre balanceada. Por que as árvores B+, são preferidas para a indexação de arquivos em sistemas de banco de dados? Basicamente a resposta é porque isso acontece devido às estruturas de encadeamento entre as folhas, que facilita as operações de varreduras. Então isso significa que eu não preciso percorrer todo o caminho de uma árvore para acessar o dado que está na folha seguinte. Eu consigo simplesmente acessar o dado de uma folha e, de forma sequencial, acessar as próximas folhas, porque há uma ligação, há uma lista ligadas entre as folhas de uma árvore B+. Qual é a diferença entre as chaves das folhas e nos nós internos de uma árvore B+? As chaves dos nós internos são usadas apenas para guiar as buscas, enquanto as folhas podem ter efetivamente os registros. Quais são as implicações de performance quando se utiliza a árvore B+, com dados de alta frequência de acesso? A estrutura de árvore B+, pode oferecer acessos rápidos e eficientes, especialmente para leituras frequentes e consultas de intervalos. Então, nesse caso, as implicações de performance são positivas. Explique como o balanceamento é mantido durante as operações de uma árvore B+. Bom, essa pergunta basicamente já foi respondida, de certa forma que ela foi elaborada diferente, mas ela foi respondida. O balanceamento é sempre mantido por meio das divisões e fusões, ou seja, os merging e os splittings dos nós, assegurando que todas as folhas tenham o mesmo nível. Isso é uma árvore balanceada, todas as folhas estão no mesmo nível. Qual é o impacto das operações de atualização em uma árvore B+, em relação à sua performance? Pessoal, as atualizações elas podem exigir rearranjo dos dados dentro dos nós, dos nós das folhas, e também reajustes em nós internos, através das operações de split e de merge. Isso pode afetar temporariamente a performance, mas mesmo assim, essas operações são cruciais para manter o balanceamento da árvore. Então não adianta eu tentar economizar recursos ou algo do tipo. Essas operações são necessárias numa árvore B+.